Bom dia pessoal, tudo bem? Então, voltando aqui depois de uma pausa de 2 meses, né? Desde o final do ano passado. No último vídeo do ano, que foi na verdade no Natal, ou na véspera de Natal, eu disse que faria até o final do ano passado um vídeo no mínimo sobre um assunto que eu quero tratar, que é metafísica, né? Que eu já trato um pouco no canal, mas agora eu entraria especificamente nesse assunto. E eu fiz esse vídeo no ano passado. Cheguei a postar e umas 8 pessoas, se não me engano, viram o vídeo, mas eu acabei avaliando assim, ficou muito pesado para um fim de ano, e eu resolvi tirar o vídeo, certo? Então aqui eu vou meio que repetir esse mesmo conteúdo que alguns viram no ano passado, né? Em primeiro lugar, por que o assunto metafísica é pesado? Às vezes é pesado. Porque o assunto metafísica, ele também vai na origem das nossas crenças, as quais nós estamos acostumados, sem questionar. Porque na prática a gente não fica questionando tudo, certo? A gente acredita em algumas coisas e vai com elas. E quando mexe nelas, às vezes ela fica pesado. As pessoas ficam com curiosidade, ao mesmo tempo ficam tristes, ou preferem, deixa para lá que eu não quero discutir isso, certo? E um dos assuntos é o seguinte, primeiro, o que é metafísica, né? O motivo do assunto metafísica às vezes ser pesado, a gente vai descobrir agora, na exposição, certo? Metafísica trata de um possível outro mundo, digamos, grosso modo mesmo. Um outro mundo além desse que a gente conhece. Será que existe? Onde que ele está? Em que ele consiste? Certo? É como diria o Zeca Pagodinho, você sabe o que é caviar? Eu não sei, nunca vi, eu só ouço falar. Metafísica é mais ou menos isso. Eu não sei se existe, né? Eu nunca vi, eu ouço falar. Ou então eu acredito, né? Mas eu não tenho certeza, certo? Deus vai resolver, Jesus vai resolver. Ou então quem não é cristão, outra entidade vai resolver. Mas é uma esperança de uma possibilidade do ser humano que vai além dessa que a gente vê no mundo, né? Qual é a possibilidade que a gente vê? Que nós vivemos até o dia que a gente morre e aí vira pó, certo? Mas além disso, a gente continua? Sim, a gente crê, mas a gente sabe exatamente o que existe, se é que existe algo, certo? A gente acredita em Deus, mas será que Deus existe? E outra coisa, e se ele existindo, em que consiste Deus? Será que ele é efetivamente bom? Ou será que talvez Deus não seja aquilo que o Descartes dizia, um gênio maligno que nos induz a acreditar em certas coisas, mas na verdade ele só nos usa? Quando a gente vai discutir na filosofia, a gente tem que discutir tudo. Eu posso ser um crente cristão, e eu efetivamente sou, eu sou católico. Mas enquanto filósofo, eu suspendo essa crença para mim procurar descobrir o que exatamente. Será que eu estou enganado? Será que. Por quê? Se a gente tem essa vontade de a tudo descobrir, digamos que Deus exista, digamos que Deus nos criou, ele também fez isso. Ele quer que o ser humano descubra. Talvez a salvação do ser humano ou de toda a criação, né, dependa de descobrir o caminho dessa salvação. Então dependa do ser humano especular. Que eu, como filósofo, digo isso. Depende disso. E na metafísica eu quero mostrar para vocês um caminho que a humanidade pode trilhar para descobrir, afinal, isso que está encoberto aos nossos olhos. Um outro mundo que está encoberto aos nossos olhos. O que a humanidade tem que fazer para ela coletivamente descobrir este mundo que está encoberto? Onde ele está exatamente? Certo? Tudo isso eu pretendo explicar nesses vídeos sobre metafísica, ok? Devo dizer, como já disse, e vou repetir muitas vezes, que isso são hipóteses, eu não posso ter certeza. É como se nós estivéssemos aqui e do lado, né, o apartamento do lado, eu não moro em apartamento, mas o apartamento do lado tivesse um casal brigando, um homem batendo numa mulher, ou uma mulher batendo num homem.
Pode acontecer também, né, pessoal? Ou os dois se batendo, brigando, ou simplesmente discutindo. Eu fico imaginando o que está acontecendo, certo? Mas eu não tenho certeza, pode ser que seja a TV ligada, certo? Ou enfim, pode até ser minha imaginação. A gente nunca tem certeza de nada, né, pessoal? O problema da filosofia é isso. Ser filósofo é conviver com a dúvida permanente. Tem pessoas que não conseguem. A maioria não gosta disso. Gosta de ouvir um filósofo, né? Filósofo, assim, genial, com ideias geniais, maravilhosas. Mas não gosta de exercitar ele mesmo a dúvida, porque é realmente uma coisa que nos tira a solidez do mundo. Mas veja, eu digo que tem um caminho de descoberta daquilo que está encoberto, que é sólido. É sólido. Só que a humanidade tem que se dar conta disso e querer trilhar esse caminho sólido. E só ela coletivamente pode trilhar esse caminho sólido. Eu sozinho não posso. Você sozinho não pode. Você sozinho, você sozinha não pode. É perigoso trilhar sozinho. É como se fosse assim: existe um outro continente depois do mar. Mas é muito difícil ir a nado ou com uma canoa. Mas se eu fizer um navio, é bem mais fácil. Depois que eu fizer a primeira vez, fica bem mais fácil. Entende? Então é isso que é o meu projeto aqui desse canal. Convencer as pessoas que tem um caminho de descobrimento daquilo que está encoberto, certo? E esse é o terreno da metafísica. A metafísica não começou hoje, evidentemente. Aliás, nos dias atuais, a metafísica na filosofia, ela não existe praticamente. Vocês não vão encontrar um outro filósofo que trate do assunto além de mim. A maioria dos filósofos não falam mais disso, desviam o assunto, se transformaram quase em professores de autoajuda. Ou então são professores de filosofia que repetem aquele assunto da sua especialização, que pode ser Hegel, pode ser Heidegger, pode ser Kant, pode ser os filósofos americanos aí, mais empiristas, enfim, né? Pode ser diversas linhas de filosofia, mas que são sempre parciais, né? E geralmente nos círculos acadêmicos eles se organizam em grupos rivais. Às vezes eles têm ataques histéricos, praticamente quando se confronta um grupo com o outro, que é essa coisa do orgulho do professor acadêmico, né? Certo? Mas eu não sou nada disso. Eu sou um candidato a filósofo que quer tratar de novo da totalidade e da questão metafísica, que é o quê? O que a questão metafísica sempre tratou? Dos objetos da metafísica, que são coisas que eu pressuponho, acho que talvez existem, mas eu não tenho certeza. Como, por exemplo, alma. Nós temos alma? Né? Onde ela está? Certo? Dentro do corpo não achamos a alma, certo? Então ela está num território metafísico, se é que ela existe. Por exemplo, imortalidade. Existe imortalidade? Né? Deus. Existe Deus? Em caso de existir, em que consiste Deus? Certo? Existe liberdade? Em caso dela existir, em que consiste a liberdade? Porque, veja, as pessoas podem dizer, não, existe, não existe. Mas veja, ninguém é livre. Nós estamos sempre sendo limitados, né, pelo mundo, pelas pessoas. E qualquer ser vivo, uma árvore, né, um cão, ele é sempre limitado. Né? E o ser humano também ele é limitado. Por que essa questão da liberdade ela é importante? Porque, veja, se nós temos liberdade, nós podemos ser punidos pelos nossos atos. Se nós não temos liberdade, nós não podemos ser punidos pelos nossos atos. Vocês me entendem? Então essa questão é muito importante no direito. Por isso que o Kant, que trata da metafísica, ele trata disso, da liberdade, da imortalidade, de Deus, desses objetos da metafísica. Né? E o que o Kant diz? Ele diz o seguinte, que os objetos da metafísica não são possíveis de ser provados, ser postos à prova, certo? Mas eles são necessários para a sociedade humana, porque, por exemplo, se eu considero que a liberdade não existe, eu não posso ter todo o ordenamento jurídico, etc, etc. Certo? Então nós voltamos
para o reino da selva. Cada um faz o que quer, porque afinal nós nos demos liberdade e o mais forte vence o mais fraco. E isso seria um retrocesso evolutivo, certo? Da mesma maneira, se Deus não existe, para Kant, então também fica complicado, porque a religião, o Deus, a esperança de um certo sentido na nossa vida, um sentido para ser justo, né? E ao mesmo tempo uma esperança no futuro, é importante. Então, mesmo que Deus não exista, Kant diz, ele é necessário a sua existência, certo? E os objetos da metafísica todos são assim. Bom, eu vou parar por aqui, para o vídeo não ficar muito longo, mas eu voltarei neste mesmo mês, ou melhor, no mês de março, que vai se iniciar amanhã, a tratar de metafísica, aprofundando esses temas, certo? Tentando mostrar, né, em que consistem esses objetos da metafísica, se é possível. O Kant diz que não é possível prová-los. Eu digo que é possível prová-los. É possível entrar em contato com eles, mas existe um modo de fazer isso que é um modo coletivo. Individualmente não é possível, como eu falei. Ou melhor, é possível, mas é perigoso. Coletivamente, a humanidade pode entrar em contato com esses objetos da metafísica. Eu vou explicar como a humanidade tem que agir para entrar em contato com os objetos da metafísica. Nesses vídeos, durante o mês de março, certo? Porque depois, em abril, eu vou viajar para a Europa. Vou ficar 3 meses viajando. 1 mês no Reino Unido, 1 mês eu e a minha mulher vamos tentar fazer o caminho de Santiago, que sai lá da França, atravessa a Espanha até Santiago de Compostela, e depois o último mês que sobrar nós vamos ficar viajando pela Europa, vamos tentar ficar viajando pela Europa de trem, nos países que a gente puder conhecer ali, entre Portugal e Espanha, a Itália, a França, a Alemanha, talvez Polônia. E volta para Londres, depois voltamos finalmente para nosso querido Brasil em julho. E aí eu vou continuar, né, esse maravilhoso canal de ideias sensacionais que vocês adoram, eu sei disso, certo? E durante esse tempo que eu ficar viajando pela Europa, né, talvez eu faça algum vídeo lá do Caminho de Santiago, ou talvez da Inglaterra, ou talvez em outros lugares, falando sempre de assuntos interessantíssimos que a gente trata nesse canal, certo? Então eu dou aqui o meu recado de volta do canal, né? E a continuação durante esses próximos 4 meses. 1 mês de março, depois mais 3 meses da viagem. E na minha volta depois, eu pretendo turbinar esse canal, botar uma equipe para fazer compartilhamentos do canal, certo? E eu tenho uma ideia genial para os participantes desse canal se agregarem a esse esforço de esclarecimento da humanidade, afinal, ela precisa disso, né, pessoal? Inclusive de enriquecimento de quem quiser entrar nessa viagem, botando muito pouco dinheiro, né, para que a gente possa realmente botar em prática as ideias econômicas desse canal, de criação do valor, a gente fazer um teste se a gente consegue criar valor, com as ideias desse canal que eu já expliquei, de onde vem o valor, etc. Né? Então, me aguardem, que eu sou uma usina de ideias maravilhosas, sensacionais, vocês já sabem, não preciso dizer isso, né? Mas então o ano de 2023 vai ter tudo isso. Vai ter a minha viagem, vai ter a volta, depois a tentativa de impulsionamento desse canal, usando um pessoal profissional que vai me ajudar a fazer isso, e daí eu vou usar a minha vinheta, aquela maravilhosa que aparece o planeta Terra girando, 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 e o canal vai se chamar Bem-vindo à Terra by João Mesomo. Ok, pessoal? Beijos, até o próximo vídeo.